Olá, seja muito bem-vindo. Nesta edição, eu, Tabata Pote, te mantenho muito bem informado com as principais notícias do cenário internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou usar seus poderes presidenciais de emergência para mobilizar mais tropas em cidades americanas que são lideradas por democratas, após uma primeira derrota judicial sobre o envio de militares. O republicano considerou abertamente o uso da lei de insurreição, depois que uma juíza federal em Oregon suspendeu temporariamente o destacamento da Guarda Nacional em Portland, enquanto outra magistrada em Illinois marcou uma audiência na quinta-feira para analisar o caso em Chicago. Eu a promulgaria se fosse necessário. Até agora não foi necessário, mas temos uma lei da insurreição por um motivo. Se eu tivesse que promulgá-la, eu faria. Se pessoas estivessem sendo mortas e tribunais estivessem nos impedindo, ou governadores ou prefeitos estivessem nos impedindo, claro que eu faria isso. Temos que garantir que nossas cidades sejam seguras. Essas cidades viram aumentar o número de agentes federais como parte da campanha de deportação em massa do presidente republicano, o que gerou protestos do lado de fora das instalações migratórias. Os comentários de Trump sobre a lei da insurreição, que tem séculos de história, vieram à tona minutos depois de o governador de Illinois, o democrata J.B. Pritzker, advertir que Trump estava criando uma escalada de violência premeditada como pretexto para invocar os poderes de emergência. No fim de semana, o presidente autorizou o envio de 700 soldados da Guarda Nacional para Chicago. Com base em estudos sobre os malefícios das redes sociais para crianças e adolescentes, a Dinamarca pretende proibir o uso das plataformas para menores de 15 anos no país. O projeto de lei, que será apresentado em uma data ainda não definida, indica que, em alguns casos, os jovens poderão utilizar redes a partir dos 13 anos, mas somente com a autorização dos pais. De acordo com a primeira-ministra, o telefone celular e as redes sociais roubam a infância das crianças. Ela acrescentou que 60% dos jovens entre 11 e 19 anos preferem ficar em casa durante seu tempo livre, em vez de sair para ver os amigos. O governo não indicou como controlará a proibição. A nível internacional, a Austrália é um dos países pioneiros na regulamentação da internet e seu parlamento aprovou em 2024 uma lei que proíbe redes sociais como TikTok, X, Facebook ou Instagram para menores de 16 anos. Em junho, a Grécia propôs fixar uma idade de maioridade digital em toda a União Europeia, abaixo da qual as crianças não poderiam acessar as redes sociais sem o consentimento dos pais. Sem dinheiro suficiente, a Organização das Nações Unidas vai reduzir em 25% o número de capacetes azuis no mundo. A informação é de um alto funcionário da organização. A ONU vai reduzir em 25% o número de capacetes azuis destacados no mundo nos próximos meses, ou seja, entre 13 mil e 14 mil militares e policiais a menos. A informação foi revelada por um alto funcionário da organização. A redução é devido principalmente aos cortes de financiamento dos Estados Unidos para as Nações Unidas. Teremos que repatriar e reduzir em aproximadamente 25% o número de nossos efetivos de manutenção de paz, militares e policiais, assim como seus equipamentos, e um número importante de funcionários civis das missões também será afetado, afirmou o funcionário sob a condição de anonimato. Outros setores da organização também estão sob impacto. Filippo Grandi, diretor do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur, disse que a agência enfrenta uma grave crise que o obrigou a cortar milhares de empregos e serviços. A crise se deve à rápida queda no financiamento humanitário desde a chegada ao poder do presidente americano Donald Trump em janeiro, enquanto aumenta o deslocamento forçado de pessoas em nível global. Na última semana, em Paris, o Conselho Executivo da Unesco indicou o egípcio Khaled El-Enani para assumir o cargo de diretor-geral da organização, que enfrenta um momento delicado após o anúncio da retirada dos Estados Unidos. O novo diretor vai suceder a francesa Audrey Azoulay, caso a Conferência Geral da Organização da ONU ratifique a escolha durante a reunião marcada para 6 de novembro, na cidade de Samarcanda, no Uzbequistão. A Conferência das Nações Unidas geralmente confirma a escolha do Conselho Executivo da Unesco. Estudioso de egiptologia e ministro do Turismo e Antiguidades do Egito entre 2016 e 2022, El-Enani está a caminho de se tornar, em 14 de novembro, o primeiro diretor-geral da Unesco de um país árabe.
E o segundo africano, depois do senegalês Amadou Matar Mbow, que exerceu o cargo entre 1974 e 1987. Antes de ser escolhido, El Enani prometeu trabalhar lado a lado com todos os Estados-membros para construir juntos um roteiro para modernizar a Unesco e projetá-la no futuro. O Departamento de Segurança Interna americano anunciou que o número de detenções de imigrantes sem documentos na fronteira sul dos Estados Unidos caiu para 237 mil em um ano. É o menor registro desde 1970. Um comunicado do Departamento de Segurança Interna americano divulgado mostra que o número de detenções de imigrantes sem documentos na fronteira sul dos Estados Unidos caiu em um ano. De acordo com o texto, foram registradas 237.565 prisões, o menor número desde 1970. O relatório informou que se trata do total anual mais baixo em 55 anos, comparado com 201.780 detenções no ano fiscal de 1970 e 87% menor que a média dos últimos 4 anos fiscais, que foi de 1.086.000 pessoas. O ano fiscal americano se encerra no mês de setembro, período em que as administrações públicas divulgam comparativos de dados econômicos ou sociais. O Departamento de Segurança destacou que 72% das detenções ocorreram durante os últimos meses do governo Biden, entre outubro de 2024 e janeiro de 2025. Ao assumir o segundo mandato, o republicano Donald Trump anunciou que as operações e deportações de imigrantes sem documentação seriam uma das bases de sua política interna. O documento ressalta ainda que há 5 meses a patrulha de fronteira não libera nenhum imigrante sem documentação ao longo da fronteira sudoeste. A liberação de detidos na fronteira era uma prática de governos anteriores, sob a condição de que os imigrantes se apresentassem posteriormente às autoridades para determinar sua situação como solicitantes de asilo ou beneficiários de programas de proteção temporária. Segundo críticos do sistema migratório, muitos desses imigrantes não compareciam à convocação. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulgou um modelo de uma nova moeda de $1 estampada com o rosto do presidente Donald Trump. A peça fará parte da comemoração de 250 anos da Declaração da Independência do país em 2026. O rascunho do projeto divulgado pelo Departamento de Tesouro dos Estados Unidos revelou uma nova moeda com a imagem de Donald Trump para comemorar o aniversário de 250 anos de Declaração de Independência no país, que acontecerá no ano que vem. De um lado, temos o perfil do presidente com a palavra liberdade acima e a inscrição 1776-2026 abaixo. Do outro lado, temos a imagem de Donald Trump com o punho fechado e erguido, com a frase "lute, lute, lute", em referência a uma tentativa de assassinato que sofreu no ano passado. No entanto, o design final da moeda ainda não foi escolhido. Segundo o Departamento de Tesouro, o rascunho reflete o espírito duradouro do país e da democracia, mesmo diante de grandes obstáculos. O Congresso dos Estados Unidos aprovou uma lei em 2020 que autoriza a gravação de imagens e símbolos em moedas de $1, mas a proposta gerou debate sobre a legalidade. Atualmente, a legislação proíbe que moedas comemorativas do aniversário nacional tragam retratos de pessoas vivas ou mortas. Além disso, há uma lei de 1792 que impede retratos de presidentes vivos em moedas de $1, mas não há restrições específicas quanto à emissão para outras comemorações, como é o caso do aniversário da Declaração de Independência. E pesquisadores dinamarqueses alertaram que os efeitos do aquecimento na Antártida, com um degelo mais rápido e derretimento do gelo no oceano, são cada vez mais semelhantes aos observados no Ártico, o que pode ter consequências negativas para o nível do mar. Em comunicado, pesquisadores alertaram que a situação pode acarretar consequências negativas para o nível do mar. Cientistas, por muito tempo, consideraram a Antártida mais estável que o Ártico, mas especialistas dizem que hoje a tendência mudou. O gelo marinho está desaparecendo, as temperaturas estão subindo, os fluxos glaciais estão se acelerando e a água do degelo está penetrando nas fendas glaciais, fazendo com que elas deslizem mais rapidamente para o oceano.
Pesquisadores sustentam que o momento é preocupante, porque as massas de gelo do sul têm um potencial dramático de elevação do nível do mar nas regiões nórdicas. As conclusões do relatório são baseadas em observações de satélite e modelos climáticos. Segundo os cientistas, o termo groenlandização permite entender e prever mudanças no ambiente ártico através do prisma de mudanças bem observadas e compreendidas na Groenlândia. O Instituto Meteorológico dinamarquês destacou que se a camada de gelo da Groenlândia derretesse completamente, os oceanos subiriam cerca de 7 metros, enquanto se isso ocorresse na Antártida, a elevação ultrapassaria 50 metros. A Organização Mundial do Comércio afirmou que os produtos de inteligência artificial e o crescimento das importações americanas antes do aumento das tarifas do presidente Donald Trump vão elevar o volume do comércio mundial em 2025. A Organização Mundial do Comércio prevê um aumento no volume do comércio global em 2025. A tendência é impulsionada pela expansão dos produtos de inteligência artificial e pela corrida das importações nos Estados Unidos antes da alta de tarifas anunciada por Trump. A OMC modificou suas estimativas várias vezes este ano devido às incertezas sobre o impacto das novas tarifas da administração americana. Desde seu retorno ao poder em janeiro, Trump aplicou em várias etapas novas sobretaxas sobre os produtos que entram nos Estados Unidos. Segundo as novas previsões dos economistas da organização, o volume do comércio mundial de mercadorias deve aumentar 2,4% em 2025. A previsão de agosto era de 0,9%. No entanto, o crescimento previsto para 2026 foi reduzido para 0,5%. O crescimento das exportações mundiais de serviços deve passar de 6,8% em 2024 para 4,6% em 2025 e, posteriormente, para 4,4% em 2026. De acordo com os economistas da OMC, o crescimento do PIB mundial será de 2,7% em 2025 e de 2,6% em 2026. A nova fronteira da física quântica rendeu o Nobel deste ano a 3 pesquisadores que ajudaram a entender o comportamento das partículas em escala atômica. O britânico John Clarke, o francês Michel Devoré e o americano John Martinez foram reconhecidos por experimentos pioneiros que abriram caminho para tecnologias como computadores e sensores quânticos. Segundo o júri, as descobertas abriram caminho para o desenvolvimento da próxima geração de tecnologias quânticas, em especial na criptografia, nos computadores e nos sensores quânticos. Estou completamente atônito, é claro. Nunca imaginei que isso pudesse ser motivo para um prêmio Nobel. Os pesquisadores foram reconhecidos por experimentos realizados na década de 1980 que demonstraram que uma partícula em escala quântica pode atravessar diretamente uma barreira comparável a um muro, fenômeno conhecido como efeito túnel. Este prêmio reconhece um experimento que eleva essa escala a um nível macroscópico, em dimensões que podemos compreender e medir seguindo padrões humanos. É um pouco como o experimento mental do gato de Schrödinger. De certa forma é o mesmo, só que com um circuito elétrico. E cientistas americanos e um japonês ganharam o Prêmio Nobel de Medicina na última semana. Eles foram reconhecidos por suas pesquisas sobre como o corpo controla o sistema imunológico para combater todos os micróbios imagináveis, sem causar doenças autoimunes. Prêmio Nobel de Medicina para 3 pesquisadores do sistema imunológico. O júri anunciou que os americanos Mary Brunkel e Fred Hansdell e o japonês Shimon Sakaguchi foram premiados por suas descobertas sobre a tolerância imunológica periférica. O Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina desse ano é concedido à descoberta de como mantemos nosso sistema imunológico sob controle. Precisamos ser capazes de reconhecer todos os tipos de micróbios e, com essa diversidade de reconhecimento, inevitavelmente também reconheceremos partes de nossos próprios corpos. O prêmio se concentra em como o sistema imunológico mantém essas células autorreativas sob controle. De acordo com o júri, os laureados identificaram os guardiões do sistema imunológico, as células T reguladoras, que impedem que as células imunológicas ataquem nossos próprios corpos.
Essas descobertas estabeleceram as bases para um novo campo de pesquisa e estimularam o desenvolvimento de novos tratamentos, por exemplo, para câncer e doenças autoimunes. Essas células são extremamente poderosas em sua capacidade imunorreguladora, portanto, podem ser usadas. Há ensaios clínicos em andamento para atenuar as respostas imunológicas, o que é relevante para transplantes, para preservar órgãos ou para doenças autoimunes, ou até mesmo para regular positivamente as respostas imunológicas por meio de menos células T reguladoras, o que é relevante para tratamentos de câncer. E esta edição termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Se quiser rever este jornal, acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Até a próxima.